Nós estamos ministrando nos capítulos dessa carta, e hoje nós chegamos neste capítulo. E nós vamos ler o último texto do capítulo 8, que fala da nossa segurança, a segurança da nossa salvação, a segurança da nossa redenção. Capítulo 8, do verso 31 ao 39. Enquanto os irmãos abrem esse texto, algum tempo atrás eu recebi no Mato Grosso o reverendo Carlos Delpino, nosso missionário que está atualmente na Espanha, em Madrid. E conversava com esse irmão a respeito da condição da Europa, alguns países da Europa, em relação ao cristianismo. E ele dizia, pastor Marcos, a Europa é uma região pós-cristã. Já é a terceira geração onde as pessoas não falam de Jesus. E ele começou a chamar a atenção de alguns motivos que levaram a essa região do mundo a ser pós-cristã. E tudo começou com a Segunda Guerra Mundial, onde a luta dos povos não era com, quem sabe, povos do Oriente, de outras religiões, quem sabe muçulmanos. Não. Eram cristãos matando cristãos. Isso gerou um nó na cabeça das pessoas. Como que isso pode acontecer? Cristãos brigando com cristãos. Alemanha, berço da reforma, lutando com outros países que também professavam o cristianismo e Jesus como Senhor. E essa conversa, que foi madrugada dentro, a gente preocupados, e dizendo isso a ele, pastor, me preocupa como que vai ser as futuras gerações aqui no Brasil, relacionado a essa vida com Deus. Será que os nossos filhos, os nossos netos, eles vão trilhar esse mesmo caminho que nós estamos trilhando? Isso chamou a nossa atenção, essa conversa. E hoje cedo ainda, nosso presbítero Roberto, trazendo um estudo sobre a inerrância das Sagradas Escrituras, ele conta nessa mensagem a respeito da capela de Westminster, onde não tinha pastor, mas tinha um fiel remanescente, com uma mensagem bíblica, anunciando as verdades do Senhor. E aí sabe o que a gente percebe, queridos? Que existe um Deus nos céus, que tem os seus escolhidos, seus eleitos, e esse povo continuará apresentando o louvor ao Senhor e continuará cumprindo a missão da igreja, que é fazer o nome do Deus Filho conhecido. De repente a gente pode não ver tantos assim na Europa, na Alemanha, na Itália, quem sabe em outros países da Europa, mas a gente vê o Senhor movimentando outros países que de repente, num primeiro instante, foram aqueles que receberam os missionários na nossa pátria. E agora, Deus tem levantado com esse propósito, como por exemplo o reverendo Erickson, que tem essa finalidade, que vai à Itália, com a finalidade de trazer mensagens bíblicas a respeito de Jesus. Que bênção, queridos. Isso prova que o Senhor continua sendo Deus. A sua mensagem continua sendo verdadeira. E o Senhor continua levantando o seu remanescente fiel para prestar-lhe culto e cumprir obedientemente ao ID, a missão da igreja. Esse texto que nós vamos ler fala dessa segurança de todos nós como servos, e que por mais que sejam as perseguições como acontecia no primeiro século, e perseguições que a gente vê nos nossos dias, por mais que a gente vê o avanço do liberalismo, das falsas mensagens, a gente entende que a palavra de Deus, o Senhor se incumbe de mantê-la de pé, na boca dos seus servos, com a coragem e com a intrepidez de anunciá-la. Há segurança, sim, no Senhor, na sua palavra. Vamos ler? Capítulo 8, versos 31 a 39. E a palavra de Deus diz assim:
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, querido Deus, amado e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, com a finalidade de estudar a Tua Palavra. Mas só haverá êxito, Senhor, se o Teu Espírito Santo iluminar mente e coração e usar de misericórdia com o Teu servo para ministrar a Tua Palavra. Fale os nossos corações, Senhor. Nos ensine, nos prepare, Senhor, para recebermos da Tua Palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a confiar nela, a confiar no Senhor, no Deus da palavra, no Deus que nos ama e que já provou este amor. Peço ao Senhor que a Tua igreja nessa noite seja grandemente edificada pela Tua palavra. A nossa oração é no nome do Senhor da igreja, do Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, certa vez um pastor foi visitar um irmão idoso, um irmão no alto dos seus 90 anos de idade. E ele chega na casa desse irmão e pergunta: meu irmão, como é que você tem passado? E aquele idoso, aquele irmão diz assim: pastor, as coisas vão mais ou menos. Não está muito fácil. Estou desanimado, estou cansado, estou perdendo as minhas forças, eu estou quase sucumbindo. Eu acho que não vou dar conta de perseverar. O pastor olhou para ele e disse assim: sério, meu irmão? Sério, pastor. Minhas forças estão se acabando. Estou quase desistindo. O pastor olha para ele e diz assim: meu irmão, segura aqui na minha mão. E aquele idoso pegou na mão do pastor. E o pastor disse: tenta puxar sua mão e desencilhar sua mão da minha. E o idoso começou a puxar, pulava, ia para um lado, para o outro, e ele não conseguia. O pastor segurou forte na mão daquele idoso. E aí, a hora que o idoso desistiu de tentar desencilhar sua mão da mão do pastor, o pastor disse assim: querido irmão, aprenda uma lição. Essa mão que segurou a sua mão representa a mão do Senhor. Sabe por que que você vai perseverar? Sabe por que que você não vai sucumbir? Porque é Deus quem está segurando na nossa mão. Não somos nós que seguramos na mão de Deus. E a mão do Senhor que segura é representada por aquela palavra de Jesus em João 6, quando diz
que todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e o que virá a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Pensa em Jesus abraçado a uma ovelha. Pensa nas dificuldades, o que ele tem que passar, pular, subir, descer. Nada, nem ninguém consegue desvencilhar, soltar a ovelha dos braços do Senhor. Sabe por quê? Porque não há nada, nem ninguém mais poderoso do que o Senhor Jesus nas nossas vidas. Isso é segurança. A nossa segurança está fundamentado nisso. Queridos, a igreja do primeiro século passou por perseguições, por lutas, por dificuldades. Mas essas lutas, queridos, tinham um propósito: despertar a sua igreja para o grande desafio. O desafio que o próprio Senhor Jesus deu, de fazer o seu nome conhecido. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Quando os missiólogos falam a respeito desse texto, e do cruzamento de braços que a igreja primitiva teve, e Deus permitindo a perseguição na vida da igreja, foi para que ela se espalhasse e cumprisse esse propósito, exatamente como Deus havia dito. E aqui a guisa de introdução, meus amados irmãos, o Senhor não converte o nosso coração para irmos e voltarmos a uma igreja, domingo após domingo. Deus não apenas converte o nosso coração para estarmos aqui sendo conduzidos por um conjunto, por um coral, por uma equipe de louvor. De forma alguma, o Senhor converte o nosso coração para o tempo de vida que Ele permite nós vivermos, nós sermos os seus missionários, a boca dele aqui, para anunciar para outros que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. O qual importa que sejamos salvos. Mas, pastor, deixa eu te falar um negócio. Lá no meu trabalho eu não posso falar de Jesus. Você não pode falar de Jesus. Talvez você faça igual a fadinha. Não estou falando. Quem entenda, compreenda. Nós podemos fazer isso, queridos, de diversas maneiras. Fazer o nome de Jesus conhecido. Esse é o nosso grande desafio. Enquanto isso, o Senhor da igreja sustenta a sua igreja. Pare de fazer isso. Deixe esse propósito de lado. Começam a vir tristezas, decepções. Queridos, eu acompanhei na terça-feira passada, não essa, na outra, um pouco do evangelismo da equipe que foi lá para a Edéia. Tanto eu como o Maurício, nós estávamos ali como infiltrados, né, Maurício? Assistindo de longe. Queridos, por maior que sejam as dificuldades, as lutas, sabe o que a gente via? Esses meninos falando na rua. Sabe como é que eles saíam depois de cada pessoa abordada? Felizes. Sabe por quê? Porque estão cumprindo o propósito do Senhor. E o Senhor fortalece. E outra coisa, nós fomos em alguns lugares que vocês passaram. Um deles disse assim: como eu fiquei feliz de receber esse folheto, o convite e a mensagem. E eu vou hoje à noite no culto. Que bênção! Isso é cumprir o propósito do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, queridos, faz parte de um bloco de Romanos, que começa no capítulo 8 e vai até capítulo 6 até o capítulo 8, que fala da nossa vida depois da consciência da justificação pela fé. Deixa eu explicar melhor. Capítulo 1 de Romanos, Paulo ele está mostrando para os gentios da comunidade romana de que todos eram pecadores, que os gentios eram pecadores. Porém, no capítulo 2, essa comunidade era formada de gentios e judeus. Paulo, então, direciona a sua fala para os judeus e diz: vocês acham que vocês têm alguma vantagem diante de Deus por serem judeus? Vocês têm, só que tem um detalhe: vocês são tão pecadores quantos. Capítulo 3, Paulo, então, diz que todos pecaram.
e que todos carecem da glória do Senhor. Mas a partir do verso 21 do capítulo 3, o que Paulo fala? Não apenas mostra a notícia ruim de que nós pecamos e somos pecadores, mas ele fala que lá na cruz, em Cristo Jesus, nós fomos justificados de todos os nossos pecados. E ele faz isso adentrando o capítulo 4, quando ele cita dois exemplos. O exemplo de Abraão, que creu em Deus e foi justificado por sua fé. Paulo diz que essa notícia não é nova, é antiga. E ele diz também que Davi, por acreditar no Senhor, foi justificado. No capítulo 5, ele mostra que o primeiro Adão caiu lá no Éden. Mas o segundo Adão, chamado Jesus, ele perseverou. Ele foi obediente, queridos. E a graça do Senhor se manifestou através dele. Pois bem, eu sei que sou convertido. Eu sei que em Cristo sou salvo. E o que Paulo faz então do capítulo 6 até o capítulo 8? Ele fala da responsabilidade que eu e você temos de sermos o mais parecido possível com Jesus. O que significa isso? Que nós devemos ter vida de santidade. O que é ser santo, pastor? Ser santo é fazer uma imagem minha e colocar numa parede para todo mundo ver? Nada disso, isso é idolatria. Mas o que nós somos, o que a nossa responsabilidade, o que o Senhor requer de mim e de você, é que nós nos afastemos progressivamente do pecado. Deixa eu transformar isso em miúdos. Aquele que mente, para de mentir. Pastor, mas eu não consigo, sabe? Agora lute. A ordem de não mentir foi dada pelo Senhor. Só que de repente você fala, pastor, eu sou fraco. Mas de repente é nesse propósito que nós colocamos os nossos joelhos no chão e nós pedimos ao Senhor, Pai, me ajude a não fazer isso mais. A cobiça. Senhor, me ajude a ser feliz com aquilo que eu tenho, sem querer as coisas que são dos outros, almejar. E nós podemos sim, queridos, fazer isso. E sabe de uma coisa? Quando nós nos dobramos diante do Senhor e pedimos força e sabedoria para Ele, Ele dá. Ele nos ajuda. Experimente. Pastor, esse é meu calo. Esse é meu problema. Coloque ele diante do Senhor. Ore por isso. Peça a Deus. Ele nos ajuda. Se tem uma coisa, queridos, que Deus nos capacita, é sim a lutarmos contra o pecado, a nos fortalecer diante dele e a dizermos não para o erro. O capítulo 8, então, é o finalizar disso. Onde ele mostra que nós não estamos sozinhos. Onde o Senhor mostra que há segurança, sim, nele. E é nessa segurança que nós prosseguimos. Continuamos. O texto lido é um dos mais belos que nós temos na Bíblia. Como dito, demonstra a nossa segurança na questão da salvação que temos do Senhor. Paulo começa o capítulo 8 falando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E na sequência, ele fala da ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor na vida dos crentes. Tendo como ápice o verso 16, quando ele diz que o próprio Espírito, o Espírito do Senhor, aqui é a letra maiúscula, ele testifica com o nosso espírito, a nossa alma, que nós somos, sabe o quê? Filhos de Deus. Nós somos não criação de Deus apenas. Porque há uma diferença. Às vezes você ouve a seguinte frase, pois é, todos nós somos filhos de Deus. Vírgula. Não é assim. Nós somos criaturas de Deus. É diferente. De criatura para filho tem uma cruz. Cristo. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, versos 11 e 12. O 11 diz assim, e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O capítulo inteiro, 1 de João, fala do verbo.
do Verbo da vida, de Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor, queridos, é quem sela a nossa convicção, dando-nos a certeza, a convicção de que nós somos filhos do Senhor. E ainda, os versos 26 e 27, mostra que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, queridos, através de 5 perguntas retóricas, perguntas que nós vemos sendo feitas e que as respostas nós também já temos. E o texto mostra para cada um de nós, revelando de fato a segurança da nossa salvação em Cristo. A primeira delas, eu peço que você acompanhe juntamente comigo o versículo de número 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diz Paulo. Que coisas são essas? É uma referência ao texto anterior. Se você puder acompanhar comigo, versículos de número 28 a 30, Paulo escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeira observação que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Que bem é esse? Pastor, sofrimento coopera para o bem? Claro. O sofrimento, queridos, nos aproxima de Cristo. Faz-nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. No segundo instante, no versículo de número 29, ele diz que porquanto os que conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo se refere a esses versos. E ele diz: que diremos diante da certeza de um Deus que nos conheceu antes da fundação do mundo, como ele mesmo diz em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Que diremos diante da certeza de um Deus que nos predestinou para ele, para sermos iguais ao seu Filho? Que diremos, pois, de um Deus que nos chamou através de uma vocação eficaz para servirmos a Ele? Que diremos à vista dessas coisas sobre um Deus que nos justificou, declarando-nos inocentes? Que diremos, pois, de um Deus que já determinou que todos aqueles que creem no seu Filho e na volta do seu Filho serão glorificados, à semelhança de Jesus? Paulo começa falando da sua segurança na certeza de que em Cristo nós somos escolhidos, eleitos por Ele, e nada nem ninguém muda isso. A segunda pergunta, ainda no versículo de número 31, se você puder acompanhar comigo, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, Paulo responde a essa pergunta no verso 32, demonstrando que o mais difícil o Senhor fez por nós. Olha o que diz o verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo diz que o Senhor deu o seu Filho primogênito, primeiro e único. Observe o tamanho, o valor desse Filho, para morrer em nosso lugar, para receber a nossa culpa, a culpa do nosso pecado. Não nos dará, juntamente com Cristo, todas as coisas. Será que existe algo mais difícil a ser feito do que isso? Se Ele nos livrar daquilo que é o pior, dando o seu Filho, dando-nos o melhor, de repente, Ele não fará aquilo que de repente tem um grau de importância menor, cuidando e zelando dos seus? Que tipo de medo, insegurança devemos ter
diante de maior prova de consideração que já recebemos? Nenhum tipo de medo. O pastor John Stott, comentando esse texto, ele diz: o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém nunca poderão vencer ou nos poderão vencer se Deus é por nós. A terceira pergunta que Paulo faz no versículo 33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Queridos, Paulo pergunta: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Pois foi o Senhor mesmo que nos justificou de todos os pecados, diz Paulo. No tribunal do Senhor, nenhuma culpa recai sobre nós. O erro que nós cometemos, os pecados que nós realizamos, eles foram pagos. Todo o escrito de dívida contra nós foi rasgado. O Senhor Jesus diz: está consumado, está pago. Não se aceita pagar a mesma conta duas vezes. No tribunal do Senhor isso é injusto. E Paulo diz que ninguém se atreve a fazer qualquer acusação contra o eleito do Senhor, pois os seus eleitos em Cristo Jesus foram justificados. Eu lembro de um presbítero muito querido que me contou uma história de uma reunião de conselho, onde um jovem que passou por uma situação de fornicação, sexo no namoro, o conselho chamou esse jovem. E ele entra na sala do conselho, o conselho tinha um propósito de conversar com ele sobre o seu erro, a sua falta. E o pastor ali, como presidente do conselho, falou sobre a situação, levou uma palavra para ele. Cada presbítero teve a oportunidade de exortá-lo. E um dos presbíteros, quando abriu a boca para falar, o jovem disse assim: Peraí, o senhor não. O senhor cometeu o mesmo erro que eu. Eu sei da sua história. O senhor também arrumou uma namorada lá e fornicou com ela. E gerou aquela tensão no conselho. O presbítero, calmamente, olhou para ele e disse assim: meu querido, de fato, eu cometi esse erro. Fui chamado no conselho. Eu ouvi todos falarem. Eu recebi a exortação de todos, expressei meu arrependimento. Fui disciplinado. Fui restaurado. E eu estou aqui hoje. E eu espero que você faça a mesma coisa. A minha culpa, o meu erro, foi perdoado e tratado. E você não tem o poder de ressuscitar isso novamente. Sabe por quê? Porque ele foi perdoado. Queridos, no tribunal do Senhor, é isso. O Senhor não abre para acusações para aquele que já recebeu a culpa, ou a culpa já foi paga. Isso aconteceu na cruz. Quarta pergunta. Se não conseguem sequer acusar, agora Paulo diz: quem os condenará? Quem os condenará? Observe o verso 34. Quem fará isso? E na sequência da pergunta, ele responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 4 argumentos Paulo utiliza como resposta a essa pergunta. Num primeiro instante, ele diz que Jesus Cristo já recebeu o castigo. E o castigo é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele morreu. Esse Jesus que morreu a nossa morte, ele ressuscitou, vencendo todos os inimigos. E esse é o segundo argumento. Mas não apenas isso. Ele governa à destra de Deus, inclusive as nossas vidas. E ainda,
Paulo encerra esse argumento dizendo que ele intercede por nós como invencível advogado. E João diz isso na primeira carta, capítulo 2, verso 1. Queridos, volto a enfatizar, no tribunal de Deus não se condena um culpado 2 vezes. Quinta pergunta: quem nos separará do amor de Deus? O versículo 35, Paulo faz essa pergunta e nos restantes, ou nos versos seguintes, ele responde. Paulo mostra 2 listas de possíveis instrumentos que poderiam separar o ser humano eleito do amor de Deus. Possíveis. De repente, coisas que estavam no imaginário humano. Coisas que pessoas aí fora, sem conhecer a palavra, sem conhecer o Senhor, poderiam colocar. E muitos tentavam agir assim, com o propósito de dissuadir, tirar o homem, o ser humano, do caminho de Cristo, da palavra. E são 7 sofrimentos na primeira lista, sofrimentos desse mundo. Paulo diz: será que a tribulação nos separa do amor de Cristo? Será que a angústia? Será que a perseguição? Coisas que de repente o império tentou fazer na época, no período bíblico, para tentar dissuadir o povo do caminho do Senhor, colocando eles em arenas. Ou como Nero faz depois do fogo em Roma, em julho de 64, quando os cristãos são perseguidos. E ele coloca esses crentes em estacas, betuma de piche, coloca fogo, para que durante o dia e a noite aquilo fosse motivo, ou servisse de exemplo. Você quer continuar servindo a Cristo? Esse será o seu fim. E Paulo pergunta: será a perseguição instrumento? E nós sabemos que não, porque quanto maior foi a perseguição, maior foi o crescimento da igreja do Senhor. Será que é a fome? Será que é a nudez? Perigo? Espada? Será que é isso? E aí, no verso 36, Paulo cita o Salmo 44, verso 22, onde nós somos lembrados que sofrimentos acompanham aqueles que são servos do Senhor. Nós precisamos compreender, queridos, que por amor a Cristo nós somos condenados à morte. Nós já morremos para esse mundo. E que quem quiser viver vida piedosa vai ser perseguido, sim. Jesus mesmo já preparou seus discípulos em João, capítulo 16, verso 33, quando ele começa: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos suportar todo o sofrimento, e Paulo diz isso em Filipenses capítulo 4, verso 13. Quando ele faz uma lista de sofrimentos, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas na sequência, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe, meus irmãos, Paulo e Silas tinham essa consciência. Atos 16, eles estão presos. Apanharam, atados a troncos com correntes. E diz a Bíblia que quando muitos pensavam que eles estariam ali desanimados, arrebentados ali naquela condição, eles estavam louvando e adorando o Senhor dos céus, porque eles sabiam, queridos, que isso fazia parte da vida com Deus. E se você quiser viver vida de piedade, a verdadeira religião, quiser ser um crente de fato, de verdade, certamente você vai passar por perseguições. Porque o mundo nos odeia. E ele não nos odeia, Jesus diz. Odeia é o Senhor Jesus. Não pense que aquela moça do skate, se sofrer a punição por, através de gestos, falar de Jesus, o problema não é com a fadinha. O problema é com Jesus. É com o Senhor.
É a Cristo que esse mundo odeia. Isso não é só de agora não, queridos. Desde o primeiro século é assim. Eu volto a falar de Nero. Sabe por que que Nero perseguiu o cristianismo? Porque ele queria ser Deus. Ele queria ser idolatrado. Ele queria ser adorado. E lá no subúrbio do império aparece um Jesus que cura, que faz cego enxergar, que faz paralítico andar. E o que que ele faz? Ele começa a perseguir esses seguidores de Jesus. Ele começa a matar esses perseguidores de Jesus. Só que de repente, queridos, a coisa estava meia que fechada. Não era escancarada. E ele vê debaixo da capital do império, debaixo das suas barbas, o cristianismo em Roma crescendo. 4 bairros romanos estavam infestados de servos do Senhor. E ele então resolve colocar fogo nos 10 bairros que não tinha crentes, para colocar a culpa nos cristãos. Enquanto ele vê grande parte da sua capital em chamas, ele toca a sua lira na sua insanidade e na sua loucura. E depois disso, o cristianismo passa por uma das perseguições mais ferrenhas da história. Não é só agora. Desde que o mundo é mundo, a gente vê isso. Na Reforma, quantos servos do Senhor foram perseguidos e mortos, colocados em fogueira. Sempre foi assim. Sempre. Mas o que Paulo está dizendo? Que isso não é instrumento, espada, morte, não é instrumento para nos separar do amor de Cristo. E nós já fomos avisados. Esses cristãos condenados à morte, eles iam para o Coliseu. Eles iam para o lugar da sua execução. Eles iam cantando. E sabe o que os algozes faziam? Cortavam suas línguas. Para que eles não adorassem o nome do Senhor. Porque aquilo ali doía nos seus ouvidos. Como que eles poderiam fazer isso? Mesmo indo para o corredor da morte, iam cantando, louvando. Por que, meus queridos, que eles faziam isso? Porque eles tinham certeza de que estariam com o Senhor. Se tentassem fazer mal contra eles, eles estariam com aquele que é incomparavelmente melhor. O lugar que é incomparavelmente melhor. Essa segurança a palavra de Deus diz para aqueles que um dia confessaram a Jesus como seu Senhor. Vem a importância disso. Você que ainda não fez isso, você corre riscos. Qual o risco, pastor? O risco do inferno. Leve isso a sério. Mas ele faz uma segunda lista de 10 coisas, onde ele enfatiza sobre poderes visíveis e invisíveis. E agora ele fala sobre morte, sobre vida, anjos, principados, coisas do presente, coisas do porvir, poderes, talvez referência a demônios, altura, referência ao céu, profundidade, talvez uma referência ao inferno. E ele diz: nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra criação de Deus na face da terra pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo começa o capítulo enfatizando que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina o capítulo dizendo: e nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que segurança! Que segurança temos nós, os eleitos do Senhor. Diante disso, queridos, trago algumas conclusões. A primeira delas, presta bastante atenção, nada, absolutamente nada pode frustrar os propósitos do Senhor. Nada. Paulo diz isso, estou absolutamente certo, estou convicto, estou bem certo de que nada frustra os propósitos do Senhor, já que Ele é por nós.
o seu imenso poder nos garante isso. Segunda conclusão: nada poderá invalidar a sua generosidade para conosco. Ele já deu o seu único filho. Não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Nós podemos e desfrutamos dia a dia da generosidade do Senhor em nossas vidas. Terceira, ninguém consegue condenar um servo, uma serva do Senhor. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos justificados de todos os nossos pecados. E por fim, ninguém vai conseguir separar a mim e a você do Senhor, porque o que nos une é o seu amor. O vínculo da perfeição. É isso que nos une ao Senhor. Vamos exemplificar isso? Talvez um amor que se aproxima muito do amor do Senhor é o amor de uma mãe. Pega um filho de uma mãe nossa aqui e sai com ele na rua. Ela vai atrás de você. E se você falar que não vai entregar, né, Karen? Leva o Mateu. Ela voa na tua garganta. Não interessa. Vira um leão. Porque ela ama. Assim também é o Senhor. Nada nos separa, porque o vínculo que nos une ao Senhor é o amor de Deus que já foi demonstrado lá na cruz do Calvário. Diante disso, o que te traz insegurança com relação ao amanhã? Com relação à eternidade? As verdades ditas por Paulo nos trazem segurança de que aquele que começou boa obra em vós é lá de completá-la até o dia de Cristo. E não se esqueça, quem segura a tua mão, ou a tua mão ligada à mão do Senhor, não é você, é o Senhor. Nada nem ninguém consegue separar isso. Busque na palavra do Senhor, no Senhor da palavra, a segurança da tua vida e a certeza e convicção do amanhã, porque ela nos traz e ela enche o nosso coração. Que Deus nos abençoe.